Olá, alunos em foco, espero que estejam bem. Meu nome é Eduardo e hoje nós vamos começar a nossa primeira aula da frente de Matemática C, que é de Introdução à Geometria. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre ângulos. Ângulo é um dos conceitos mais fundamentais de geometria. O que é um ângulo? A definição de ângulo é a reunião de duas semirretas que partem da mesma origem. Tá, o que isso quer dizer? Duas semirretas, mesma origem? Bom, primeiramente a gente começa com um ponto aqui no plano e desse ponto a gente faz partir duas semirretas. O que é uma semirreta? Uma semirreta é um pedaço de uma reta que ela tem o começo dela é o ponto de onde nós estamos partindo, só que ela não tem fim. Eu vou indicar por umas setas aqui, em cada semirreta, para indicar que elas nunca vão terminar. Eu sei que eu coloquei aqui onde elas, uma setinha onde elas terminam, mas você imaginando, tem que imaginar que elas se prolongam infinitamente, tanto nessa direção quanto nessa direção. E o que é o ângulo? O ângulo é exatamente tudo isso daqui, a reunião entre essas duas semirretas que saem dessa origem, desse pontozinho. Esse aqui é o nosso ângulo. Bom, como que nós chamamos esse ângulo, né? Como que nós caracterizamos esse ângulo? Bom, primeiro a gente precisa dizer o nome da origem, então eu vou chamar aqui de ponto O. Então, o nosso ponto O é a origem desse ângulo. E as duas semirretas, eu vou caracterizar elas colocando um ponto em cada uma delas. Uma aqui e a outra aqui. Esse pontinho da semirreta de cima eu vou chamar de A. E esse pontinho da semirreta de baixo eu vou chamar de B. Então, eu tenho a semirreta OA e a semirreta OB. Esse pontinho que é a origem, nós damos um nome especial para ele. Chama-se vértice do ângulo. Então, todo ângulo tem um vértice. E as duas semirretas que formam esse ângulo, nós chamamos elas de lados do ângulo. Então, esse é um lado e esse é o outro lado. Então, para compormos o ângulo, precisamos de um vértice e de dois lados. As duas semirretas são os lados do ângulo. Muito bem. Como representamos esse ângulo na linguagem matemática? Nós representamos dessa forma. Ângulo A, O, B e um chapeuzinho no O. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós pegamos o ponto que está num dos lados do ângulo, que é o A, o do meio sempre é o vértice do ângulo, que no caso é O, e o outro ponto é o que está no outro lado do ângulo, B. Então, nós lemos ângulo AOB, com esse chapeuzinho em cima para indicar que é um ângulo. Poderíamos ter feito diferente, poderíamos ter o ângulo BOA. O ângulo BOA, ele é o mesmo ângulo que o ângulo AOB. Ele só está representado de uma outra maneira. Lembre-se, o vértice do ângulo sempre tem que ser o ponto que está aqui no meio. Então isso caracteriza um ângulo. Um ângulo é a reunião dessas duas semirretas por meio de uma origem comum, que é o vértice. Bom, agora nós precisamos também definir o que é a medida de um ângulo, né? Por exemplo, sabemos que esse é o ângulo AOB, nós poderíamos ter feito um outro ângulo, por exemplo, vou fazer aqui embaixo, que é esse ângulo esse ângulozinho aqui, ponto ODE. Como que representamos esse ângulo? Esse ângulo podemos representar como DOE
chapeuzinho, ou podemos representar por E, O, D, chapeuzinho. Note que, além das posições, né, esses ângulos estão em posições diferentes, também temos que o tamanho desses ângulos é diferente. O tamanho desses ângulos é, é bem distinto um do outro, né? O que caracteriza? Por que esse ângulo é maior do que esse ângulo aqui, né? Como que nós distinguimos, né? A gente pode olhar e ver, não, realmente esse ângulo parece ser maior do que esse, parece que compreende uma região maior do que essa, mas ainda não é suficientemente bom nós simplesmente olharmos qual ângulo é maior simplesmente olhando. Nós precisamos compará-los com uma mesma unidade de medida. E qual é a unidade de medida que nós usamos para comparar ângulos? A unidade de medida que nós usamos para comparar ângulos é o grau. Vamos ver o que é o grau. Vamos relembrar o que é o grau. O grau, ele basicamente surge quando nós temos um giro de uma volta completa, né? A figura que melhor representa uma volta completa é uma circunferência. E o que nós fazemos? Nós dividimos essa circunferência em partes iguais. Dividimos em quantas partes? 360 partes iguais. É muita divisão. É muitos pedacinhos que formam uma volta completa. Um desses pedacinhos é um grau. Então, basicamente, a medida do grau é a tricentésima sexagésima parte de uma volta completa. Como assim? Bom, existe um instrumento muito legal que serve para a gente medir ângulos, que é esse aqui, que é o transferidor. Como funciona o transferidor? O transferidor representa exatamente o que nós queremos dizer. Ela é uma circunferência dividida em 360 partes. Cada uma dessas partes está representada por um risquinho aqui. Ou seja, se eu quiser medir 30 graus nesse sentido, eu simplesmente conto os risquinhos, né? Chegamos até no 30. A circunferência completa, ela tem exatamente 350 mais 10 aqui, 360 graus. Então, o que é o grau? O grau é uma fração de 1/360 de um giro completo. Pegamos a circunferência e dividimos em 360 partes iguais. Eu vou marcar o centro da minha circunferência aqui e vamos construir um ângulo. Eu coloco aqui o meu transferidor em cima do vértice do centro da circunferência, que será o vértice do meu ângulo. Vamos dizer, por exemplo, que eu quero construir um ângulo de 30 graus. Então, eu passo uma reta aqui embaixo, que vai ser um dos meus lados do ângulo. Eu vejo onde que está o 30 está exatamente aqui nesse ponto. Marco esse pontinho aqui e ligando esses pontos, eu construo um ângulo de exatamente 30 graus. Eu vou chegar até mais ou menos aqui. Esses dois pontos eles já estão ligados por essa linha, mas eu só vou deixar essa linha até aqui. E aqui nós construímos o ângulo, esse ângulo aqui, mede 30 graus. Muito bem, dessa definição de grau, nós podemos já observar algumas coisas bem interessantes. Primeiro, vamos classificar esses ângulos. O primeiro ângulo notável que nós vamos classificar é o ângulo raso. O que é o ângulo raso? O ângulo raso é o ângulo de meia volta. Bom, sabemos que da definição de grau, uma volta completa tem 360 graus. O que é uma meia volta? Uma meia volta, basicamente, é termos um ângulo. Temos um dos lados do ângulo aqui, outro lado do ângulo aqui. Acho
Acho que vocês já sabem onde onde está o vértice desse ângulo. E essas duas semirretas, elas estão alinhadinhas, elas formam uma reta só. Isso é o ângulo de meia volta. Eu dividi a volta inteira ao meio. Bom, e se uma volta completa tem 360 graus, quanto vai ter um ângulo de meia volta? Esse ângulo aqui. Esse ângulo de meia volta vai medir exatamente a metade de 360, que é quanto? 180 graus. Então, o ângulo raso, o ângulo de meia volta, é o ângulo que mede 180 graus. Agora, próximo ao ângulo, o ângulo reto. O ângulo reto, quanto ele mede? O ângulo reto ele mede 1/4 de volta. O que isso significa? O que significa 1/4 de volta? 1/4 é a metade da metade de uma volta. O que isso quer dizer? Bom, para representarmos um ângulo reto, precisamos primeiro construir um ângulo raso, porque eu sei que o ângulo raso é metade de uma volta. E agora, eu pego metade do ângulo raso, ou seja, metade da metade. Um ângulo reto é simplesmente um ângulo em formato de L. Então, um dos lados do ângulo vai ser esse aqui, e o outro lado do ângulo vai ser este aqui, formando algo parecido com a letra L. Esse ângulo é o ângulo reto. E como que nós representamos? Geralmente nas questões de vestibulares, né, nas questões de concursos, o ângulo reto ele é representado por este símbolo aqui. Ó. Ele tem um símbolo especial. Nós não indicamos geralmente dessa forma, uma voltinha aqui e um número. Né? Representamos ele por esse símbolo. Sabemos que quando tem esse símbolo, ele está indicando que este ângulo aqui é o ângulo reto, que vale 90 graus. Então, esse ângulo vale exatamente 90 graus. 1/4 de volta, metade na metade. Agora, com base no que a gente sabe do ângulo reto, a gente tem dois tipos de classificação: ângulos agudos e ângulos obtusos. Bom, o que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo ele é um ângulo de tal forma que ele é obrigatoriamente a sua medida deve ser menor que a de um ângulo reto. Ou seja, ângulo agudo é qualquer ângulo que é menor de um ângulo reto. Bom, onde que está o ângulo reto? Vamos imaginar que o ângulo reto esteja aqui. Esse ângulo seria um ângulo reto. Só comparar com a figura anterior. Agora, este ângulo, vamos dar um nome para ele. Vamos escolher esse ponto L, esse ponto M e esse ponto N. Escolhi arbitrariamente, tá? Não tem nenhum motivo específico. Como que é o nome desse ângulo? Lembra lá, o vértice sempre no meio. Então, já coloque o M como chapéuzinho aqui. Agora lemos L, M, N. Ou poderíamos ler N, M, L. As duas formas estão corretas. A medida deste ângulo, ao compararmos com o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, essa medida é menor. Então, o ângulo agudo sempre é aquele que é menor
menor, esse é o símbolo de menor, que 90 graus. Bom, e quanto vale a medida desse ângulo? Bom, essa medida pode estar entre 0 graus até 89,99 graus, mas, título de curiosidade, a gente pode medir esse ângulo. Esse ângulo mede exatamente 24 graus. Eu fiz um ângulo de 24 graus aqui. Ele é um ângulo agudo, pois é menor do que 90. Agora, vamos ver que é um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é um ângulo grandão, ele é um ângulo bem maior do que 90 graus. Como que eu vou desenhar um ângulo obtuso? Começo desenhando uma semirreta do ângulo. E agora, ao compararmos com um ângulo reto, um ângulo obtuso ele deve ser maior que um ângulo reto. Ou seja, se eu imaginar que o meu ângulo reto esteja aqui, um ângulo obtuso tem que ser maior do que um ângulo reto. Ou seja, esse ângulo aqui, ele é um ângulo obtuso. Aqui, e um ângulo obtuso ele também não pode passar de meia volta. Onde está o ângulo de meia volta? O ângulo de meia volta ele está aqui. O ângulo de meia volta seria esse. Esse seria o ângulo reto, então obrigatoriamente ele tem que passar do ângulo reto, só que não pode passar do ângulo de meia volta, do ângulo raso. Então, este ângulo é um ângulo obtuso. Vamos dar um nome a esse ângulo, por exemplo. S, O e, sei lá, L. Como damos o nome desse ângulo? Então, ângulo S, O, L ou ângulo L, O, S. Tanto faz. O que é importante nesse caso é a medida desse ângulo. Esse ângulo é maior que 90 e menor que 180 graus. Como nós escrevemos matematicamente isso? Prestem atenção. Ele é um ângulo maior que 90. Então vamos chamar esse ângulo aqui um ângulo qualquer alfa maior que 90 e menor que 180 graus. Ok, quanto mede esse ângulo? Bom, não é muito difícil de fazer isso. A gente começa colocando aqui. Colocamos o transferidor exatamente no vértice do ângulo. E aí medimos. Esse ângulo mede exatamente 152 graus. 152 graus é maior que 90? É menor que 180? Também. Então ele é um ângulo obtuso. Agora que nós conhecemos a classificação desses ângulos, nós temos relações especiais entre dois ângulos. A primeira relação que nós temos entre dois ângulos são ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Ângulos complementares são aqueles que somam, vou escrever aqui embaixo, que somam 90 graus. Ângulos complementares são aqueles que somam 90 graus. Qualquer par de ângulos cuja soma é 90 graus é um par de ângulos complementares. Por exemplo, 30 graus
e 60 graus. São ângulos complementares? São, porque 30 mais 60 dá 90 graus. Agora, 45 graus e 55 graus são ângulos complementares? Não, né? 45 mais 55 dá 100 e 100 não dá 90, então ele é diferente de 90. Nesse primeiro caso, nós temos um par de ângulos complementares e nesse outro não temos. 30 e 60 se relacionam dessa forma, que são ângulos complementares. 45 e 55 não. Existem vários outros pares de ângulos complementares. 20 e 70 são ângulos complementares, né? 10 e 80, vários são infinitos, existem infinitos, incontáveis pares de ângulos complementares. E como dizemos o que um é do outro? Né? Esses dois ângulos são complementares, mas o que o 60 é do 30? Ah, ele é o dobro. Bom, mas esse é um caso especial, né? O 70 não é o dobro de 20, então nós temos que criar uma relação especial entre esses ângulos que são complementares. Como dizemos? Dizemos que em dois ângulos complementares, vamos generalizar ângulos complementares alfa e beta. Isso é uma letra grega alfa, e essa aqui é a letra grega beta. Alfa e beta são complementares. O que isso significa? Significa que eles somam 90 e, além disso, dizemos que alfa é complemento de beta e vice-versa. Beta é complemento de alfa. Então, alfa é complemento de beta, beta é complemento de alfa. O que isso significa nesses casos aqui? Que 30 é complemento de 60 e 60 é complemento de 30. 20 é complemento de 70, 70 é complemento de 20. E assim por diante. Agora, ângulos suplementares. Ângulos suplementares é bem parecido com os ângulos complementares, só que a diferença é que agora eles somam 180 graus. São ângulos que somam 180 graus. Bom, um exemplinho de ângulos suplementares: 150 e 30. 150 graus mais 30 graus são 180 graus. Nós podemos criar quantos pares de ângulos suplementares nós quisermos, né, quando nós imaginarmos. Quem é o ângulo? Quem é o ângulo? Quem é esse ângulo de tal forma que ele somado com 110 forme 180 graus? Isso é uma pergunta já um pouco mais interessante. Se eu sei que esses dois ângulos são suplementares, né, qual deve ser o valor desse ângulo? 110 mais quanto dá 180? 70. 110 mais 70 é 180. Então, da mesma forma que nós definimos ângulos complementares, nós definimos para os ângulos suplementares, que se alfa e beta são suplementares, então o que acontece? Eles somam 180 e o que mais? Que dizemos que alfa é suplemento de beta e vice-versa, né? E beta é suplemento de alfa. Então, 150 é suplemento de 30, 30 é suplemento de 150, 110 graus é suplemento de 70 graus e 70 graus é suplemento de 110 graus.
E, por último, temos os ângulos replementares. Esse é um pouco mais difícil de aparecer em qualquer tipo de questão, mas, né, existe esse nome, que são os ângulos que somam uma volta completa, somam 360 graus. Que é exatamente a mesma coisa, né? Como funciona? 270 graus, por exemplo, somado com 90 graus, dá 360 graus. São ângulos suplementares. E como que... Suplementares não, replementares. Outro par também é 240 e 120 graus. São replementares, somam 360 graus. Podemos criar quantos pares de ângulos replementares quisermos, né? E da mesma forma como definimos antes, para os outros dois casos, se dois ângulos alfa e beta são replementares, eles somam 360 graus. Dizemos que alfa é replemento de beta e beta é replemento de alfa. É um nome menos usual. Geralmente nas questões a gente não costuma, né, dizer que beta é replemento de alfa, né? A relação de replementaridade ela não aparece muito. O mais importante mesmo são os ângulos complementares e ângulos suplementares. Esses sim são os ângulos que mais aparecem. Esse é mais a título de conhecimento mesmo. Bom, agora já conhecemos a relação entre ângulos, conhecemos que é um ângulo, conhecemos a medida de ângulos, e agora a gente vai para uma parte bem especial chamada congruência de ângulos. Bom, congruência, o que significa a palavra congruência? A palavra congruência significa basicamente mesma medida. Ou seja, dois ângulos são congruentes quando eles têm a mesma medida em graus. Então, por exemplo, vou criar um ângulo aqui, qualquer, só para ilustrar. Criei um ângulo vamos dizer que esse é o ângulo ABC. Eu vou criar um outro ângulo de tal maneira que ele tem a mesma medida do ABC. O ângulo DEF tem a mesma medida do ângulo ABC. Então, se eles têm a mesma medida, embora na figura não pareça, mas eu só coloquei para ilustrar para vocês, se eles tiverem a mesma medida em graus, se eu pegar o meu transferidor e medir, eles realmente tiverem a mesma medida, dizemos que eles são congruentes. Dizemos que o ângulo ABC é congruente ao ângulo DEF. Para representar a congruência, a gente utiliza esse símbolo aqui. Esse é o símbolo, parece uma igualdade com uma barrinha a mais, esse é o símbolo de congruência. Além de congruência de ângulos, vamos ver congruência de segmentos, congruência de triângulos, tá? Esse é um símbolo muito utilizado para dizermos que os elementos de mesma medida aparecem. Então, o ângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Muito bem. Um caso bem especial de congruência que aparece é quando nós temos ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Eu vou desenhar
duas retas concorrentes, ou seja, que se cortam aqui no plano. Tenho duas retinhas aqui que se cortam. Essas duas retas, lembre-se que a reta ela se prolonga infinitamente. Então, vou colocar essas pontinhas dessas setas aqui. Essas duas retas, elas definem 4 ângulos. Você consegue observar onde estão esses ângulos? Esses ângulos estão aqui, ó. Um está aqui em cima, outro está aqui embaixo, outro está aqui na esquerda e o outro está aqui na direita. Essa reta dividiu o plano em 4 ângulos. E todos esses ângulos, eles têm o mesmo vértice, né? Esse vértice aqui, que é o ponto de encontro das duas retas. O que caracteriza ângulos opostos pelo vértice? Construímos eles dessa maneira, e uma relação especial entre eles é que ângulos opostos pelo vértice, nós abreviamos isso utilizando OPV, as letras OPV. Opostos pelo vértice. Se dois ângulos são opostos pelo vértice, então eles são congruentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse ângulo aqui está oposto ao vértice. Esse ângulo aqui está oposto ao vértice, formando esse ângulo. Significa que eles têm a mesma medida. Então vamos dar nomes aqui. B, esse vértice aqui em verde vou deixar com uma letra A, BAC, vamos lá, DAE. O ângulo BAC é congruente ao ângulo DAE. Pois são opostos pelo vértice. E quais são os outros dois ângulos aqui? São os ângulos BAD que é congruente ao ângulo CAE, pois são opostos pelo vértice. Isto significa que, por exemplo, se esse ângulo medisse 30 graus, quanto deveria medir o outro, o que está oposto pelo vértice? Se são congruentes, tem a mesma medida, então esse deveria medir 30 graus também. E com essa informação nós conseguimos descobrir quem são os outros ângulos, as medidas dos outros ângulos? Conseguimos. Como? Observe apenas esta reta aqui, ó. A reta BE e esse ângulo AC. Repare que esse ângulo de 30 graus e esse ângulo desconhecido, eles são o quê? Eles formam 180 graus, formam meia volta. Então, eles são suplementares. Quem é o suplemento de 30 graus? Bom, fazemos 180, meia volta, menos 30 graus, que é 150 graus. Então, se eu tenho o caso de ângulos opostos pelo vértice, se eu sei a medida de um ângulo, eu consigo descobrir a medida de todos os outros. Por quê? O de baixo aqui deve ser congruente a esse de cima, que também vale 150 graus. Muito bem, esse é o caso especial de ângulos opostos pelo vértice. Outro caso especial que aparece quando temos congruência de ângulos é na reta bissetriz. O que é a reta bissetriz? É a reta, ou a semirreta, que divide o ângulo ao meio.
Então existe uma única reta que divide o ângulo ao meio e ela é chamada de bissetriz. Vamos desenhar um ângulo qualquer aqui. Ok. Desenhamos esse ângulo ABC. E agora eu quero dividir esse ângulo em dois ângulos que sejam congruentes. Então, eu precisaria do transferidor, mas eu vou fazer aqui mais ou menos no olho mesmo. Vou traçar a bissetriz. Essa reta aqui é a bissetriz do nosso ângulo ABC. Muito bem. Se é a bissetriz, então ela dividiu o ângulo em dois ângulos congruentes, então esse ângulo aqui, vamos pegar um ponto da bissetriz chamado de P. O ângulo ABP é congruente a quem? O ângulo ABP ele é congruente ao ângulo PBC. Ótimo! O que nós temos de informação aqui? Por exemplo, se esse ângulo fosse 35 graus, e sabendo que essa reta é a bissetriz, quanto mede o outro ângulo?